Amém, queridos? Amen, Vou beloved. direto à palavra. Amém, We're going to queridos? go straight to the word. Glória a Deus. Glory to God. Qual é a tua fonte What is your well de inspiração? of inspiration? Nós temos o Espírito Santo que We have the fala Holy em Spirit diversas that speaks to ocasiões. us on Nós various temos occasions. a palavra de Deus que quando a gente vai ler, We have nos the fala. Word of God that we Nós can temos go aquele to irmão and it querido speaks que to muitas us. vezes vem, nos We abraça, have our nos dá loving uma brother who palavra. hugs us and shares a word with Eu us as tenho as well. minhas fontes. I have my various Eu tenho as wells that minhas I can go fontes. Como eu to. falei alguns minutos atrás, As I spoke as about just a few quartas-feiras moments com o pastor ago, Edson é uma Wednesdays fonte with para Pastor mim, Edson, it is a well for me as well. gostosa. E na intimidade dele com Deus, na And in simplicidade. the simplicity and intimacy that he has with God, it's something Eu that truly, quero te honrar com truly isso. speaks to me. Realmente Deus te usa para falar o meu coração. Fico ali Use quietinho. it. Às I vezes quando stay ele quer there empurrar a quietly, but reunião para sometimes eu he falei, comes to me a bola é sua. and speaks to me. E Deus começa a falar. Existem alguns preletores que We enchem have o a meu few coração. speakers here who truly Enchem fill up muito my o meu heart. coração. Pastor Jeremias, Pastor Pastor Jeremiah, Hernandes, Pastor vários Hernandez, pastores que eu ouço, que eu various leio, pastors that que eu I eu read procuro and speak ouvir o to, que eles estão that I seek falando. to hear what they're Existe um speaking. pastor que eu me lembro, eu não sei quantos de vocês There's a se lembram pastor, uma vez and que I eu don't know preguei uma how palavra many of you remember. sobre I preached 1 a Reis, word capítulo about 1 17, Kings chapter sobre 17, Elias, né? about O Elias, poder da the palavra power de Elias, of né? the word of. Eu preguei aquela palavra já não sei quantas vezes. And I E eu preached escrevi that para word, o I don't know how pastor many Adriano, times. falei, pastor And Adriano, I eu wrote to ministrei Pastor essa Adriano, palavra que o senhor ministrou, sharing eu with só não him that falei I que foi o senhor shared que this word. ministrou essa palavra. E ele respondeu And muito he carinhosamente responded para mim. back saying with E pastor Adriano, grace. ele é pastor de uma igreja and luterana. Pastor Adriano, he's a Olha, mas pastor of a como que Lutheran Deus church, usa a vida daquele homem and para falar o meu God coração. truly uses that man to E speak eu to my leio heart. quase tudo. Eu falei, pastor, eu leio quase tudo que o senhor And I escreve. share with him that I read E almost realmente, everything that you aquilo write, aquece o meu and coração. truly that warms my heart. Eu queria que você tirasse um minuto. And I would like for you to Vou take marcar 1 minute, um minuto. 1 minute, E você pense, for you to think. quais foram as 4 últimas palavras What que você were ouviu the nesse 4 lugar last words e that you fez heard in this diferença para place você? that truly made a difference in your life? Se você está com uma caneta, um papel, ou no seu If you have a smartphone, em algum pen or lugar, paper or on escreva your essas 4 smartphone, palavras. write down these Rapidinho. 4 words, these 4 messages that were shared with you. Abandone a caneta. Let go of the pen. Quantos conseguiram? How many of you were able to do it? Por que eu fiz isso? Why did I do Deus tem this? falado ao nosso coração. God has spoken to our hearts. Deus tem trazido uma linha de He has pensamento nas brought a mensagens train há of alguns thought meses. in the sermons Que elas se for the past encaixam. few months that they actually combine and fit Não vem into com a one another. desculpa, pastor, o Don't senhor, a come sua with that mente é excuse diferente. saying Nada that, disso. Pastor, your mind Né? works differently. No, nothing like this. Quantos lembram o tema que o Tony pregou na How última many palavra? here remember the theme that Tony preached the last time up Quantos here? lembram? How many here remember? Amém. Oração. Prayer. Quantos lembram a última palavra que a pastora pregou? How many here remember the last word that Pastor Lembra. Gisele preached? Quantos lembram a última palavra que How o many Guto here pregou? remember the last word that Gutu preached? Amém. Foi Amen. no último domingo. It was last Sunday. Né? Quantos lembram a penúltima palavra que eu How preguei many antes de ir pro remember Brasil? the last word, the Pastor, penultimate word come that on. I preached before I went to Brazil? Deus falou ao nosso espírito. And God, it was about God Gente, speaking to our Deus tem spirit. falado com a gente. Everyone, God has spoken with us. Mas nessa manhã o que Deus fala, And this morning, what quanto God's que nós speaking, temos apercebido disso e o quanto que nós temos it's in praticado. regards to how often we've heard this and how Essas often palavras we've que eu fiz practiced você it. memorizar agora, lembrar These as words 4 that I've últimas made you palavras. remember, that I've asked you to remember, Vai na internet, go busca to os go to vídeos YouTube, e seek the reveja essas videos, palavras. and review these words. E a que distância você se encontra hoje dessas And palavras? think about how far you find yourself in terms of Imagina distance from these quando words, how close you Deus find yourself pega to practicing E what chega you've para heard. Moisés Imagine e that fala God com ele. goes to Moses and speaks to him. E que ele teve que escrever tudo aquilo. And then he had to write era down importante, everything that was important to Porque him Deus estava falando. because it was God who was speaking to him. Gente, é o mesmo Deus. Everyone, it's the same Aquele God Deus que speaking to lá us em today. comunhão com Moisés, naquele The monte, God that was falou, speaking to Moses, é o mesmo Deus it's que the te falou same nessa God manhã. that's speaking to you this morning.
É a mesma coisa. It's the same thing. E o mesmo resultado que teve And na the vida de same Moisés result that é o had mesmo that resultado que vai that ter was na shown sua in vida. Moses' life will have É o be the mesmo same Deus result que that falou is com shown in yours. Elias, é o mesmo Deus que falou com Josué, It's the same God that spoke to é o mesmo many men Deus in que the falou Bible. com Caleb, The same é o God that mesmo spoke Deus to que falou Caleb, com Davi, that spoke to David. é o mesmo Deus que falava com Jesus, Jesus falava, eu nada posso fazer The se same do alto God não me for dado. who spoke to Jesus and said, I can't É do o mesmo anything Deus que without inspirou God on Paulo, high. Pedro, It's the João, same God Tiago who inspired John, tantos outros. James, and so many others. É o Deus que inspirou o pastor, que quando eu me converti, It's the God that e inspired que the foi o pastor Espírito when I Santo falando ali actually de converted and forma accepted Jesus. contundente, forte ao meu coração, It's the same God whose Holy ao Spirit ponto de eu speaks falar to us quem in foi such a que falou strong da minha way. vida para ele. Eu me lembro que aquela And I palavra me remember that transformou. word Eu transformed me. nunca mais fui I o was mesmo. never again the same. E Deus continua falando. And God continues to speak to us. A ênfase, a palavra The emphasis. que o Guto usou, The emphasis that é a Guto vida used last natural, week o in plano regard- natural in regards e to o the plano natural life, our sobrenatural. natural plan, and the supernatural life, the precisamos supernatural plan de that God has Deus. for us. O We pastor está ali, need arruma God. arruma roupa, arruma roupa, arruma roupa. Ela faz discretamente e eu faço assim. Pastor Zelly is there telling Sabe me o que a palavra de to Deus fix diz? my clothing. She Aquilo does it que for falado discreetly. em oculto, exponha. You know what God says? That was spoken in the occult or in secret, shared out loud. Hein? Não, estou falando aquilo que Deus fala no seu coração. What God speaks to your Fale. heart, speak it out loud. Por que a gente Why- sempre coloca o mau Many sentido na times coisa, we né? place sort of a bad Ninguém twist on pensa pelo things. lado No one thinks positivo, on né? the positive side of things. Amém. Amen. Consertado. Is I it love fixed? you, my wife. Mas onde que eu estava? Where was Antes de eu I? arrumar minhas roupas? Before I started fixing my clothing here. Sim. Então, o que você quer viver? Uma vida So what do you want to sobrenatural? live? Do you want to live a supernatural Como que life? nós podemos viver uma vida How can we sobrenatural? live the supernatural life then? Qual é o ingrediente What que is that nós secret precisamos? ingredient that we need? Imagina cada um de vocês Imagine vivendo each one here de living forma in sobrenatural. a supernatural manner, in a supernatural way. Acho que foi na terça-feira que nós comentávamos I sobre believe it isso. was Tuesday that we Imagina spoke você numa about this. reunião de familiar, Imagine that you are together Deus with dá your uma family in palavra a family reunion, no coração and do God teu gives filho, you a word that will speak to the heart of your child. que muitas das vezes não crê em Deus That como many você times crê, perhaps não does serve a not Deus believe in como você God, that serve. doesn't serve God the way you do, E você vai ser usado and you will be sobrenaturalmente used in a por supernatural uma way revelação daquilo que ele falou. to share with them a revelation of what Estava God citando a spoke. pastora, imagina ela numa reunião com o Edinho lá. Deus Imagine coloca uma Pastor palavra no Neda coração dela de algo que ele questionou With her kids sozinho com and Deus. sharing something that only Deus that não conhece todas his as son coisas. shared with Ele God. pode fazer isso. God can do such Agora, things. qual a minha Now, expectativa what is my de viver expectation? de forma sobrenatural? What is my expectation in regards to living a Qual a supernatural life? expectativa que eu tenho de um Deus What is the expectation that I have of a que vai vir God na minha vida who will come in my e a life, minha vida vai ser and my totalmente life will diferente? be completely different? Eu não vou viver mais dentro do meu I plano. will not live in vou my viver o plan any plano de longer. Deus. I will live the plan that God has for me. Efésios capítulo 4, Ephesians chapter 4, verso 7 ao verse 7 to 16. 16. Mas a cada um de nós foi dado a graça conforme a medida do dom de But to Cristo. each one of us, grace Por has isso been foi given dito, as subindo Christ ao alto, appointed it. levou o This is cativo o why it cativeiro says, when he e ascended deu on dons high, he aos took many homens, captives as mulheres and também, gave tá? gifts to his people. Ora isto, ele What subiu, does he ascended que é mean, senão que except that também he also desceu descended to the às partes lower mais earthly baixas da regions? terra. Isso aí não é ele desceu ao inferno, não. É That's quando not- ele se it's not fez speaking homem, about when he quando ele actually habitou went com a into hell. gente. No, it's when he came to Aquele earth que and made desceu man é também o and mesmo que cohabited with subiu us. muito He acima who de descended todos os is the céus very one who para ascended cumprir higher todas than as all the coisas. heavens, in order to E fill ele the deu whole uns como universe. apóstolos, So outros Christ como himself profetas, gave the apostles, outros como the prophets, evangelistas, the outros como evangelists, pastores the e pastors and mestres, teachers, tendo em to vista o equip his aperfeiçoamento dos for santos works of para a obra do service, so that the ministério, body of para a Christ may edificação be do built corpo up, de Cristo, until we reach até que unity todos in the cheguemos faith and in à the unidade knowledge da fé of the e Son do of pleno God, conhecimento and do Filho de become Deus, mature, ao attaining to the estado full measure de of the homem fullness of feito Christ. à medida da Then we estatura will no longer da be infants, plenitude de tossed back and Cristo, forth by the waves, para and que be não blown mais here and sejamos o there quê? by every wind of Fala, teaching, meninos, and by the cunning and inconstantes, craftiness of levados people ao and their redor deceitful por todo o screaming. vento de doutrina, Instead, pela speaking the fraudulência truth in dos love, homens, pela we will grow to astúcia become, in tendente every à respect, the maquinação mature do body erro. of him who is the head, Antes, that is Christ. seguindo a verdade em From amor, him, the whole cresçamos body, em joined tudo and held together naquele by que é o every cabeça, supporting que é a ligament, cabeça, grows and Cristo. builds itself up
in love, do qual o as corpo each part inteiro, does its work, ajustados, ligados pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. Cada um de nós temos que estar each contribuindo one of us para has to be essa contributing junção. to this growing of the Efetua body, o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Portanto, digo isto e Verse testifico no 17, Senhor, so I tell you this, para and que insist não on it mais in the andeis Lord, como that andam you os must no gentios, longer live as the ou seja, numa Gentiles vida do, natural, in numa the vida, futility às of their vezes, somente thinking, de bens or be it materiais, in a natural na life, in a life that verdade just focuses da on sua material wealth. mente. Amém? Pai, dá tua Father, graça sobre nós. Give your grace to us this morning, Lord. Como foi orado no As it início, was prayed que a here tua in the palavra beginning, nos exorte, that nos your edifique, word Pai, builds us up. no nome de Jesus. Amém? In the name of Jesus. Eu ouvi no pastor Adriano, ele fazia When I listened to Pastor Adriano, uma exposição sobre a situação da He was- América, he como was se sharing encontra a América hoje, a word, como or se an encontra a idea about igreja na how América do America Norte. finds itself today, how the Realmente church in existem America finds lugares que itself está se today. fazendo alguma coisa. Of course, there are Existem many alguns places lugares that que churches are aparentemente moving, parece que estão fazendo alguma and there are many coisa. places that perhaps Mas it's ele just an fala que appearance or a facade. igreja ela se encontra num estado But the tão church finds triste, itself in such a sad porque state nowadays, hoje existe a técnica because e today there's existe o dom. techniques and there's gifts. Existe aquelas pessoas treinadas There are those who are administrativamente, trained né? from an Como administrative standpoint projetar uma empresa, on how to projetar a igreja. project the E church, on how to aquilo promote que era para the ser o church. Espírito And Santo that which fazendo, was meant to be the Holy a Spirit unção, doing o in dom, terms of a anointing, capacitação the de gifts, pessoas, giving the ability to these people, administradores, eles passam administrators a ocupar essa are posição. taking hold of these Faz positions that sucesso? were meant for Lógico que others. faz sucesso. Are they Mas successful? ele Yes, fala of que course. hoje as But he igrejas shares elas with us estão that equipadas com today, administradores churches are e não filled mais with com um administrators, chamado, but no longer não with mais ones com with uma calling, unção, no não mais com a longer with presença do anointing, Espírito. no longer with the As coisas presence of the Holy acontecem, as Spirit. coisas Things funcionam, happen, things mas as work, pessoas sentam but the people e vegetam just nos sit bancos da igreja. be remain in a vegetative Eles, state as in their pessoas, seats. a única coisa que esses líderes querem The é only que as thing that these pessoas leaders joguem want dinheiro. is that E these a única people coisa que é throw jogar money dinheiro at na them caixa de coleta. in the collection box. Então, quando ele fala que ele pesquisou alguns And sites de so igreja e he olhava sought lá, out some sites from churches, administrativamente And- natural, and mas from nada de poder, and these churches nada de unção, were simply natural, nada do were only sobrenatural de administrators that were Deus. sharing, but there was Nós nothing, estamos bem terms of the próximos, né? supernatural Ao que God. chamamos a festa de Pentecostes, né? and we're very near to Eu acho what que we é o call the próximo Feast of final de Pentecost. semana, I believe que eu não it's tenho muita next certeza. weekend, Mas eu acho que estamos próximos, but I né? believe we're O close que to it. foi o dia de Pentecostes, What was né? the day of Foi o dia Pentecost? que, de forma It was sobrenatural, the day that o in such a Espírito Santo supernatural foi way the derramado. Holy Spirit was poured O out. verso de número 11 diz que Verse 11 que ele says deu alguns para that he apóstolos, gave alguns to para some serem prophets, profetas, some alguns para serem apostles, evangelistas, alguns some para serem evangelists, and pastores some e to be mestres. pastors and né? teachers. Não vou entrar no mérito dessa questão, I'm not going mas to go hoje into se the faz sort um of merit esforço para that's given dizer there, que realmente but existe, this, né? this goes to O show dom that de there's pastores, o dom actual de gifts that evangelista, né? belong Alguns to dizem each que até calling, to os each missionários são type os of evangelistas. Não, cada dom é um específico, querido. Each Amém? gift is E specific. eu vejo que hoje se absorve, não se crê mais em And I apóstolos. see today that Existe they don't apóstolos. believe in Não apostles se anymore. intitula No, apóstolo there como nos are dias de Paulo. apostles. Aqueles que se dizem apóstolos e não o são. Mas It's not existe just a o dom title, apostólico, but there is a existe gift o dom of the profético, apostle. existe o There dom is de a pastor, prophetic existe gift, o a dom de pastoral evangelista, gift. existe o There's dom a de gift of the mestre, evangelist de and of the ensino. teachers. Não só, existe mais outra lista, eu vou There's comentar more com as vocês well, daqui a and I will pouco. share with you. Mas qual é o ponto But dessa what is manhã? the point this morning? Quem é que deu? Who Nós was it começamos that esse gave texto these dizendo que gifts? Cristo ele desceu, do verso 9, verso 10, In verse diz 9 que Cristo 10 says that desceu, that Christ ele descended veio até into the nós. lowly earthly E diz region. que He quando came ele to foi us. tomado aos And then céus, when he says that when quando he ele was returned to ascendeu aos heaven, céus, when he ascended to the diz que heavens, ele deu he dons said that he aos gave homens. gifts to the men. Ele deu dom para você. He Querido. gave gifts to you. Ele te deu um dom. He Ele te gave deu you um a gift. chamado. He gave you a calling. Amém? Amen? Diz que ele desceu It said that he e diz que ele descended ascendeu. and ascended. Olha como que Paulo coloca no verso 8. Look how É por isso Paul que subindo describes ao this in alto, verse 8. levou o cativo o cativeiro When he ascended e on deu high, he took many dons captives aos and homens. gave gifts to his people. Paulo está fazendo aqui Paul referência here is referring ao Salmo to 68. Psalm 68. Quando fala ali When it do says rei
que quando of vence the uma king, batalha, when he ele overcomes, vai when he até o wins a alto do battle, cume da he coluna goes e faz onto passar the os seus high prisioneiros em fila. E ele and ali makes his captive go by him mostra a sua vitória. and shows Queria, his victory deixa eu to the abrir aqui people. o Salmo 68 Let para me ver go ahead especificamente qual é o and o open to verso. Psalms, É o verso 18, Salmo 68, verso Psalms 18. 68, verse 18. Tu subiste ao alto levando os teus cativos. When you Recebeste ascended on dentro, high, you took many captives. dentre os You homens received e até gifts dentre os from people, rebeldes. even Eu não from gostei you, dessa and versão. even Olha o from que the diz aqui. rebellious. Tu subiste ao alto, levaste I cativo o didn't like the version cativeiro, too much, so he switched. recebeste dons Well, para continue os on here. homens When you ascended on e a- high, you took many e até captives, para os and you rebeldes, received gifts from para que o people, Senhor even from the Deus rebellious, habitasse that entre you, Lord eles. God, might dwell there. A Gisele falou que está a mesma coisa. Para mim, eu gostei mais dessa Gisele aqui. says it was the same thing, but I like Olha this só o one better. verso 19. Look at verse 19. Bendito seja o Senhor, Praise be to que the de Lord, dia em to dia God our Savior, nos who carrega de daily bears our benefícios. burdens. O Deus que é a Our nossa God is a salvação. God who saves. Deus deu para gente. God gave it Ele to us. veio, habitou no He nosso came, meio. he abided E quando ele foi amongst us. tomado aos céus, And then when he ascended ele to heaven, derramou sobre he nós poured upon us his dons. gifts, Ele derramou sobre He poured nós upon us benefícios. benefits. Ele deu He completamente gave to de us graça. completely Sabe free. qual é o maior desafio de You know what você the ser greatest usado challenge for us por to be Deus used nos by dons? God in Você não terms of consegue using his comprar, gifts você não is that consegue you cannot inventar, purchase, you você não cannot invent consegue them, dissimular, you você não cannot try to consegue simulate it in some disfarçar, way, and you cannot você não fake it. consegue mentir. You cannot Você lie realmente, and se fake você your tem way o through dom it. de Deus, ele If you have manifesta the na gift sua of vida. God, it manifests within A your gente não life. tem aparência de dom, We don't have just an a gente tem o appearance dom. of E a a gente gift, but sabe we have the gift, que a and we gente tem know esse dom. that we have these Agora, como gifts. que a igreja hoje Now, how does the está church se today relacionando com isso? Igreja se tornou uma coisa muito natural. relating to this? The churches Nossa, have become quantos something viram o that's very videozinho da natural. menininha que eu coloquei? How many here saw the ontem? video that I shared in Poderoso, the né? group chat? It's truly O pastor powerful. Guilherme escreveu para mim e falou assim: Pastor Guilherme was right to me. imagina uma and he said, congregação com as 8 imagine a menininhas congregation dessa. with just Né? 8 little girls like this. Realmente é incrível e é It's verdade. incredible, and it's true. Não sei se Cristina e Débora I se don't know if lembram Krika and que Deb era o que nós remember, estávamos conversando but it was lá something em we casa were na speaking sexta-feira à about noite. Friday night at Era house. o que mandaram para mim no sábado pela manhã, And né? that's exactly what they E sent. This realmente, video that came to me on louvor é para Saturday agradar a morning. Deus. And A it speaks mensagem about é de praise Deus. being for God. As The pessoas estão fazendo word igreja being para for elas. God. Eu People tenho are que me making agradar churches da igreja, eu completely tenho que about gostar da themselves. igreja. They're making churches Não, that você tem simply que please the servir. people. But Você no, tem it's que dar a completely Deus wrong. louvor, You have to serve. You have to Então, give God the praise. vê esse videozinho, se você So não watch this recebeu, video if you can. me manda uma If you mensagenzinha, didn't eu te receive it, mando just send me a ele. message Muito and legal. I'll be able to Não vou forward it gastar on não, que to são you. 4 minutos e pouco I'm not para going a to gente say, ver. I'm not going to play it here Né? because it's about 4 Mas diz a minutes palavra de long. Deus, Cristo que But the desceu word of para a God says terra. that it's E que Christ quando ele descended subiu, to earth. o que And when aconteceu? he ascended, Deu he dons. gave gifts to his Ele people. derramou algo para você viver uma vida He gave you something so that you may be sobrenatural. able to live a supernatural life. Meu irmão, nós estamos com tanto My brothers, ensino we have errado so dentro many da nossa cabeça Improper teachings que a in our gente head- vem in à our igreja heads para assistir um culto, that não we para come to just participar. watch a sermon, A that we gente vem come para to um watch culto what's para happening, but ver o not que vai participate, not acontecer take part e não para in what we're fazer saying. acontecer. We come to see it be A done, gente but fica not take servindo a an Deus de active uma forma participation and making it passiva. be. We're E completely o nosso passive relacionamento in this muitas sense. vezes é passivo. And our Se Deus relationship many fizer, times fez. is Se não passive. fez, If ah, God glória a does it, He Deus. does it. If Louvado not, seja glory to Deus. God, blessed be His name. Deus está te chamando para que God's você possa calling you entender so that you may be able que to você tem understand chamado, that você you tem have a dom, calling, that e you para have a você gift. cumprir o seu chamado, And then for you Ele to te deu fulfill your esses gift, dons. fulfilling your calling, Os He gave dons you é these gifts. somente para você The cumprir o seu gifts, chamado. the gifts are only E a for you to todos fulfill nós your que estamos calling. aqui, sem exceção, And Ele everyone chamou. here who has this, Agora eu called. posso satisfazer a minha carne, a now, minha I can vontade, os satisfy meus myself, desejos my own carnais, wills, my own ou fleshly eu posso desires, satisfazer Deus or I can satisfy e God fazer diferença. and make a difference. Dom é algo A gift dado de is graça something para that's gente. given freely to us. Não tem como você comprar. There's no way that you can Não tem como purchase você this. fazer algo There's para no way merecer. that you can make that you Ah, can eu vou fazer deserve, tudo make certinho it so para that you merecer deserve o it. dom. Não é por mérito, No, it's not by é given por by merit. graça de Deus. It's given by the Ele grace dá. of God. E você viu o que diz lá o Salmo And you 68? know what? And did you Diz see que what it até os says in Psalm rebeldes Ele 68? dá. And he said that even to the rebellious ones, he gives the gifts. É incrível. It's incredible. Gente, eu estava dentro de um centro de macumba. People, A primeira I was in the vez que eu middle ouvi of witchcraft, the first que time I heard Deus, that Ele estava God comigo. was
with me.
o homem de branco está do lado dele. It was said to me that the Quantos de man in nós, white is antes de beside me. conhecer a Cristo, ele How já many nos of us, amava? before we Diz a even knew palavra de Christ, Deus. He loved us already? That's what it says in E the Word agora of que eu God. conheço, o que eu vou And fazer? now that I know this, that I know Him, Eu vou what am I viver a going to minha do? emoção. Am I going to live through Eu my vou own viver o emotion? meu Am I conceito. going to live through my own Eu vou lá pro concepts? Holy Google lá ficar Am I going to go to descobrindo the Holy aonde que eu Google, estou com trying to razão find nas out decisões que eu where I'm tomei? right and wrong in the decisions I've taken? Não, é o relacionamento No, com it's in your Ele. relationship with Him. Dom você não compra. Gift, querido. you cannot Dom purchase it. You você just can't ganha. buy it. You Você gave recebe it. You isso. receive it. It's freely É a given to you by medida God. que Deus tem através de Cristo como propósito, querido. It is the Então, way that God nós can precisamos lead you through celebrar isso. Christ. And we need Nós to vamos celebrar celebrate esse this. maior presente de Cristo. We need to A celebrate salvação this é gift from God. incrível. Is É incrível. salvation incredible? Graça é Yes. dom imerecido. É favor imerecido. It's a favor that's Mas undeserved. imagina agora, But now imagine Deus te dá o God has dom given you para que Ele possa the estar no gift nosso meio. so that He can be amongst us. Lembra quando a palavra de Deus diz, Paulo fala? Remember Para a when gente não Paul says entristecer for us to not o become Espírito saddened, Santo de or for us Deus. not to Ele make exorta the Spirit of Timóteo, God Timóteo, desenvolva And o Timothy dom de says- evangelista. Não negue o dom it de says, evangelista que foi te dado por develop imposição de your gift mãos. of evangelism. Do not let it go to waste. Jesus, João capítulo 16, verso In John 7. chapter 16, verse Olha o que 17, ele fala look what he says here. na sua despedida, né? Quando ele estava se preparando. João 16, 7. John Mas a 16, cada 7. um. Não, Efésios 4, 7. João. Todavia, digo-vos a verdade. Very truly I tell you, Convém-vos it is que eu for vá. your good that I Pois am se going eu não away. for, Unless I o go ajudador, o away, conselheiro, o the advocate Espírito will Santo not come to you. não virá a But if I vós. go, I will Mas send se eu him for, to you. vou-lo And this advocate, of course, enviarei. is the Holy Spirit. Fala para a pessoa que está do seu lado. É para você. Now say it to the next É person pra beside você. you. It's for you. It's for you. Agora, querido, Now, beloved, a gente sabe, não vou entrar essa manhã nesse ponto. I'm not going to go Mas você too sabe, deep para into que this point, but we ele know flua em nossa vida, that He flows in our é lives. necessário alguns requisitos It's básicos. required some Não vou ignorar basic isso. steps for Him to Não vou flow dizer, in ah our não, o lives. mesmo rebelde vai ter dom. Não. Ele usa I de can't say that misericórdia, the rebellious ele dá um will rebelde be able para to que ele se show their converta. gifts. A But partir do no, momento que ele conversa, não. The Agora, moment that he tete a become- tete that he aqui, ó, accepts conversa God, entre nós é outra. then Né? he can Então, show o and conselheiro, o use his Espírito gifts. da But the verdade, counselor, the Spirit of ele truth, só veio only came porque Jesus conquistou o lugar dele. because Jesus Agora conquered. pense quanto que custou ascended. isso para Jesus. O quanto custou para Cristo se Now, assentar na what did glória it eterna? cost Jesus for him to Isso be able to custou a sit in vida eternal dele. glory? It cost him his life. Isso custou a cruz. It cost the Christ. The cross. Isso lhe excuse custou me. a maldição de Deus que ele tomou sobre si. It cost the curse Isso of lhe God that he custou took upon ele estar himself. separado pela primeira vez, It cost him momentaneamente, to truly, for da the first time, presença, be não sei por separated quantas horas, from the presence of da God. presença de And I don't know Deus. for how long. E but it ele, na cost him to sua be angústia, por ele completely nunca ter separated alone. experimentado uma quebra de comunhão com o Pai, It ele was fala the first time assim, that he felt porque o a Senhor me complete desamparou. break in communion with God. Ele não estava acostumado com He aquilo. was not used to Ele não it. estava acostumado com aquela quebra de He was not comunhão. used to that break. Mas para muitas his pessoas isso é relationship tão with God. natural. But for so many people, it's É so tão comum. natural. It's so common. Eu saí do propósito, daquilo que Deus me chamou. I Eu me left God's entregar à calling. devassidão do meu coração, à lascívia gave- da minha vida, I o gave meu myself to my desejo fleshly carnal, desires. e esquecer quem eu sou, I forgot who I am. e me esconder atrás da graça do perdão de Deus, And many times we hide sabendo ourselves que Ele é behind the grace perdoador, of the dizer não forgiveness ao of God. chamado, dizer não à minha We can habilidade, say- dizer não many times àquilo we tell que Deus ourselves me no chamou to para God, ser. no to what God has called us to be. Ah, Deus levanta outro. We say, meu irmão, we posso often te say dizer that uma God will lift up another. Ninguém vai My fazer brother, let me como tell you eu something. faço. No one will Aquilo que Deus me do deu as you para do. fazer. No one will do what God has given me, the purpose God has Tem given me, muitos like pastores I will muito do. bons, There are many tanto great quanto eu. pastors, cada um fazendo o que foi chamado. and each one doing Assim as they também were você, called. querido. In the Ninguém same vai way, fazer you como will- você faz. It goes to you. No one will Porque be é o able to teu do chamado. God's calling like you É o will. que Deus derramou sobre a sua It's vida. because what God has Agora given você you, pode what God has poured decidir upon your life. But you can Cuidar do seu decide mundo material whether to take care of your ou cuidar do material seu world relacionamento espiritual. or for E whether meu you want to irmão, take care of eu your posso dizer relationship com with God. experiência, dá Beloved, para I can say this with conciliar os experience. dois. Dá para You can você sustentar combine a both. sua You can família, você sustain both viver, your family você and se live. preocupar com o que é a vez de comer, com o que é a vez de beber ali, se preocupar com essas coisas, Continue to fazer sustain o seu some of these limite material things within your own e limits permitir
a que a and sua vida also allow that your espiritual life, flua that your com spiritual poder e life may be able to autoridade. flow Estão with power and entendendo? Fique claro authority. nisso? Was that Amém? clear? Did you understand that? Você pode trabalhar You can e lá work, no seu trabalho and você ser in um your tremendo work, testemunho for you do to be a poder de tremendous Deus. testimony of the E power of você está God. ali servindo a Deus. And you can be there serving Você pode God. estar no seu volante You can be fazendo uma driving, canção para singing Deus. to God as you Você go pode estar towards your atendendo uma destination. pessoa e o Espírito Santo te dá uma revelação para You can você be helping entregar para aquela someone, pessoa. and God give you some sort of revelation so Não that you tem can essa, eu share vou with tirar a that minha person. fantasia de pastor e você é There's outra no such coisa. thing as removing Não. this O sort of dom costume e a of pastor vocação and de doing. Deus é No, the calling of irrevogável. God is something that cannot Onde be está isso? returned. Acho que é Romanos 11, 29. Dom e a vocação de Deus The calling of são God cannot be irrevogáveis. returned, cannot be Deus rejected. não volta atrás. God will not take Amém? it back. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deus não volta atrás. God will never go Ele back te on deu. His word. He gave it to Ele you. te deu. He gave you the calling. He gave you your Permita gift. que Deus te use Allow nisso, God querido. to use you in this, Para que isso acontecesse, so that this may custou happen. o sacrifício expiatório cost de Cristo na cruz. Sacrifice Eu quero of Christ viver on uma the vida cross. sobrenatural? Sim, Do I wanna mas a live minha a vida supernatural sobrenatural life? Yes. custou o But my sacrifício de supernatural Cristo na life, we cruz have do to understand Calvário. that it cost God's life. Christ's Ele life. morreu e ressuscitou. He E died quando ele and foi tomar o céu, resurrected. ele And falou: when he se ascended, eu não for, eu não posso He enviar o told us Espírito Santo. that if I don't E sabe send, qual é o I objetivo cannot de send the Holy Deus? Spirit in my place. Através da sua And you know vida, that what the ele está objective of presente na terra. God was? Is that through Christ's O life, Espírito Santo não He é. might be present Eu me on lembro earth. quando antes de me conhecer ser Jesus. I Lembra remember aquela that luzinha azul que when I tinha na igreja first católica? converted, Eu achava do que you aquilo remember era o that Espírito blue light Santo, né? that Eu many olhava aquela times is found luzinha in azul, Catholic aquela coisinha churches? azul. That Ficava em little cima de blue uma light, Bíblia. it stayed Ah, o above Espírito Santo tá aqui. it stayed Não, above não the é Bible. isso, But não. when I was younger, I used to think that that was O the Espírito Spirit Santo of se God. move em nós, But habita no, em it's nós. completely not that. The Holy Spirit Tinha na igreja abides que você within us frequentava and ali, moves isso, within uma us. luzinha azul. Né? Você nem lembra, né? Faz tanto tempo, né? A minha lá era azul, She's speaking né? with Ellen, do you remember Mas this blue light? não She's like, importa a no, cor, no. mas In tinha my lá, né? church, it was a Estranho. red light when I was Então, in the gente, Catholic Church. vamos permitir que o doesn't have- Espírito de but Deus, Everyone, quando eu let's allow pensar the no Holy dom, Spirit that when I think vamos on a pensar no gift, custo que let's isso think about the aconteceu. cost that was behind it. É nos dado de graça, Is it given sim, freely? mas não Yes. foi alcançado de graça. But it wasn't something that Jesus was pagou purchased por isso, freely. querido. God paid for this. Agora Christ os paid dons for como it. ofício na igreja, como esse lugar, diz Now, que Deus gifts as desceu if à it- terra Now e it says quando that ele God ascendeu em descended to earth and vitória, He ascended in diz que victory. ele deu He gave these dons aos gifts homens, to ele deu o the men Espírito and women. Santo, He gave it to His people. He ele deu gave vários the Holy chamados. Spirit. He gave various Além do callings. dom de apóstolo, Beyond profetas just e the gift of the evangelistas, apostle and há outros evangelist, ofícios na there are igreja. various other Eu gifts in coloquei the uma church. lista aqui bem grande que eu não estou I put a achando very ela big mais. list that I can't find here. Assim, olha, outros dons, Look dons de here, other ensino, gifts, dom de gifts of hospitalidade, teaching, a palavra de Deus gifts diz, of dom de hospitality, exortação, dom de gifts misericórdia, of mercy, discernimento, gifts of dons discernment, artísticos, dom de artistic música, gifts, dom de musical gifts, administrar, gifts of dom de administration, sabedoria, dom of de wisdom, fé, of faith, dom de conhecimento, of dom knowledge, profético, of dom de prophets, discernimento por espírito, of e assim spiritual por discernment, diante. and so on and so forth. E Deus te deu um, And para que God você gave possa you ser one usado, querido. so that you may be Quantos used. estão aqui? How many are here? Mas hoje, querido, a gente But vem no today, culto e a gente We come to assiste the o culto. sermon here and we just watch it. Qual a minha expectativa de ser usado por What is my Deus? expectation in being used by Qual a minha God? expectativa What is my na minha expectation vida in my ser life usado por Deus? to be used by Seja aqui God? nessas quatro paredes, Whether it seja be, lá fora, whether it's in seja these onde four for. walls or outside Deus of it, tem um chamado para God a has a gente, calling querido. for Deus us. tem um dom para God você. has a gift for Deus you. te capacitou. God has given Deus you the te, ability. realmente te deu algo que é só seu. He gave you É como a tua something that's impressão only digital. yours. It's almost as if your Ninguém tem fingerprint. igual a No sua. one can have a fingerprint Assim like your também é o own. que Deus te deu. Such as É the particular. gift that Mas God como gave to que you. Deus deu a It's palavra ao unique to Tom nessa you. manhã, a gente permite que as nossas And God emoções gave a word to Tony sufoquem today. o We espírito. allow many times our As emotions to nossas suffocate dores the Holy Spirit. We sufoquem allow o our espírito. emotions and As pain nossas to suffocate the Holy maneiras de Spirit. pensar Our sufoquem o ways of espírito. can E às vezes até suppress the Holy a nossa Spirit. arrogância. And many times our ela own arrogance sufoca can o suppress the chamado Holy de Spirit, Deus. can suppress the Amém? calling of God in our Então lives. esses dons And so é these para gifts hoje, querido. are for today. Eu fiz a menção sobre Timóteo, 2 Timóteo 4, 5, I briefly mentioned onde Paulo fala Timothy seriamente ali com 4:5, Timóteo. when Paul speaks to Timothy. Tu, porém, ser sóbrio em Timothy tudo. Sofre 4:5. as aflições. Faz a obra de um evangelista. Cumpre o teu ministério.
Não é diferente do You que Deus keep está your falando, head in não. all situations, into hardship, A gente and the entrega work of an 100% a nossa evangelist, vida para discharge all the Jesus duties of the e ministry. depois fica administrando. Não é o momento de a gente deixar Ele administrar a nossa vida? It's a time that we allow God to Olha, administer eu quero His que gifts nessa in our manhã, lives. querido, o teu Beloved, I coração want seja this morning for incomodado. your heart to be bothered. Esse é o desejo meu. This is my desire. Mas como que Deus tem pensamentos bem maiores do As que os God meus, has greater eu thoughts acho que than Ele quer I te transformar. think He wants to transform you as well. Deus quer te I transformar. think He wants to transform you, to Deus quer change que your você life. saia nessa manhã com uma I think He decisão no seu wants you to coração. leave this place with a decision made in your Eu vou heart. fazer a minha vontade, I'm either going to do my eu own vou will, satisfazer o meu I'm going to coração, satisfy my own eu vou heart, my own satisfazer até desires, os meus desejos sexuais, ou eu vou fazer a vontade or de Deus. I will do His will, Ou eu vou ser quem Deus me chamou or I para will ser. be the one querido. who God called me to be. Quantos estão aqui, querido? How many are here, amen? O Espírito Santo The Holy foi Spirit dado was para given nós e to derramado us como os and dons. poured Amém? His gifts Está out aqui a to us. lista agora que está diante I de have- mim aqui. I now have Né? the list here E that I was diz looking que for earlier. foi Ele que deu. And it was said that He was the one who gave it to us. Foi Ele que deu. He was the one who gave it. Você não tem que me suportar, porque You foi don't have Deus to quem deu. support me because God was the one who gave me the gift. Às vezes nós queremos escolher. Many times we want to choose, Deus deu. but no, God is the one who gives it. E o que nós vamos fazer com o que Deus And so deu? what are we going to do with what God gave us? Deus te deu chamado, God gave you a Deus te deu o calling, dom. He gave you the gift. mas quantas vezes nós estamos But how many cobiçando times coisas que do Deus we, não do deu? we desire the things that God has not O given to último us? dos 10 mandamentos The last of the é Ten Commandments não cobiçais. do not Se envy nós your neighbors, cumprirmos esse mandamento, but do not covet what they todos want. os outros dons, eles vão ser absorvidos. Já notou que os novos Have you noticed mandamentos, that e nem the estava nine isso na palavra, The Nine os 9, Commandments, foi this o que eu wasn't estava even part of estudando the sobre word. isso. Os 9 mandamentos de Deus The Nine Commandments são mandamentos de coisas para você não are fazer. commandments of E o things that you único should not mandamento que do. provém And do the interior do only nosso coração commandment é não cobiçais, that speaks to our é não internal, cobiçar o dom internally, do that speaks to our hearts, é não is to cobiçar o not que o outro covet tem. your neighbor's possessions, to not envy what your neighbor has. A gente é muito cobiçador. We want many times Pastor, many por things que, that que a aren't gente não ours. tem isso na igreja? Pastor, why don't we have this in church? De onde que vem esse desejo? Where does this desire Não, come eu from? vi na outra Oh, I igreja. saw this in Gente. another church. Não cobiça o que os outros têm, não. People do not covet what other people have. Eu sou muito feliz com o que Deus deu. I'm very happy with what God has Eu given não me. quero nada que é dos outros. I don't want anything that comes from someone else. Absolutamente. Nothing that someone Amém? else has. Amen. E Deus nos deu então esses dons como um And presente. so God has given Não somente por these causa da gifts to sua us as a graça. present simply because of His grace. Qual é o teu dom? Now, what is your gift? Qual é o teu chamado? What is your calling? Quantos anos mais você precisa How para much descobrir longer qual é o teu dom? do you need to discover what your calling is, Quanto where your tempo gift você is? acha que você vai precisar ainda How much longer do you para think saber que you Deus te will chamou need para você fazer o que to você não know quer fazer? what God has called you to do? Perhaps it's a thing that you don't want to do. O problema The não é problem fazer o que Deus mandou a gente isn't fazer. just doing what God has called us to do. A nossa maior luta Our greatest é a gente struggle não quer fazer. is that we o don't que Deus want mandou a to gente do fazer. what God has called us to do. A luta, deixa eu colocar de uma forma, não é me put it descobrir another o way. que você tem que It's not for fazer. you to discover what God Maior has in plan luta for you. The greatest struggle É você realmente is for us to truly parar de brigar com Deus stop arguing with e God fazer o que Deus te and just chamou do para fazer. what He has called you to do. O que Deus te chamou para fazer? What has God called you to do? Hello? Quantos creem que você tem um dom? How many here believe that you have a Quantos gift? creem que você tem um chamado? How many here believe that you have a calling? Amém? Amen? E diz a palavra de Deus And the Word of que God eles são says para o that benefício it's da for the igreja. benefit of the church. É para o It's benefício for da the benefit igreja. of the church. Gente, é uma linha tão fina, talvez such a em outra fine line. oportunidade eu fale sobre And isso. perhaps in another time I'll speak about this. Mas não cumprir o teu But to chamado not fulfill your calling, leva a risco a tua salvação. it puts your Leva em salvation risco in a vida risk. eterna. It puts eternal life in risk. Aonde você quer passar a Where eternidade? do you want to spend eternity? Alguém providencia água para a pastora, que o pastor Edson bebeu a água dela toda. Someone give some Vocês water to acreditam Pastor que Nita nessa because manhã Pastor o Edson pastor Edson drank the cobiçou entire a water. água da pastora Eneida? Did you know that
Did you know that this morning Pastor Edson coveted the water that Pastor Anita had? Ela falou alto pra caramba. She said it very loudly. Qual é você pode ver que Terezinha agora mesmo vai chegar com um copo d'água You pra can see ela. that pretty soon Terezinha will arrive Oh. with a cup of water. There it is. Torio said, "This is my woman. This is my wife." E olha, ela faz isso And she does this voluntariamente. voluntarily. É um dom de servir. It's a gift of service. Há determinadas coisas que é incrível nessa There igreja. are things that are Eu sei incredible in this exatamente o que church. cada um de And vocês I know faz. exactly what each one of you here Lógico, tem does. uns que perturbam, mas tem There are muita some gente that que é boa. perhaps bother, but there are many people that are good. That was said as a joke. Amados, qual Beloved, é a razão de Deus te dar um dom? what is the reason behind É para o God giving crescimento you a do corpo de gift? Cristo. It's so that you can para contribute que to a the gente seja growth of the body of fortalecido. Christ. So that we Não é para may be você strengthened. desfilar com dom de línguas. It's not for you to Não é show para it você off. desfilar com It's profecia. not for you to show off Uma das prophecies or the coisas gift of mais tongues. certas, mais No, sérias que one of the existe things that are most é a serious luta que and nós most certain temos para ser things usado por Deus, is pelo the temor que nós struggle temos com that Deus, we have by quando being nós used sabemos by que nós God. temos o dom. Because Eu of imagino the hoje fear que o of Tony God, that Tony when we pegar o know that we have microfone, this gift, falar para pegar o for microfone, Tony here to quantas vezes grab ele não that ficou ali? microphone, Senhor, I can E only aí? imagine how E many aí? times he asked God, perhaps, what não é about vir now, God? aqui Should fazer I? Should I? um desfile de dom. It's not to come up É here o and just temor show do off your Senhor que gift. nos No, consome, it is the querido. fear of God that consumes Amém. you. Amen? Qual é a tua função? What Qual é o is teu your function? chamado? What is your calling? Eu creio que isso que eu já compartilhei com And I vocês believe já that what I've shared with you here today bastante already bocado da gente pensar e has meditar already nisso. led to Amém? many people thinking Mas- about this. Qual é o chamado da minha vida But como what is igreja? my calling O objetivo de Deus in é que a my igreja life and my cresça. church? Não é The que eu objective of cresça God giving you the sozinho, calling is that the church, mas que nós so that you may possamos contribute to the fazer o growth of the crescimento da church. igreja. Que a gente possa ser usado na And so that obra we de may be able to evangelização. use Que a gente possa usar in para the influenciar evangelistic pessoas. works, so that we may be able to use Imagina to você viver influence uma people. vida inteira e você não Imagine conseguiu you influenciar living an entire ninguém. life and you cannot influence Você a trabalha single 7, person. 8, 10, 12 You horas work com a pessoa do perhaps seu 7, lado 8 e você hours não a day conseguir with colocar someone beside nada you, no coração and you dessa can't pessoa. place a single thing in their hearts. E Deus te colocou ali com And God propósito. placed you in that position. E Deus with a abriu uma purpose. porta nova de trabalho com God propósito. opened a new door with a Mas a purpose. coisa que a gente mais faz é reclamar da But the vida. thing we do most in this life is A gente não complain. consegue olhar a We oportunidade cannot que Deus look nos at the deu opportunity that God gave us de novos horizontes, with de new novo horizons, campo de of evangelização. new fields of evangelism. A gente vive uma vida material. We live a very material life. Nós fomos chamados, querido, para fazer We were diferença called nessa to make a terra. difference in Amém? this place. Amen? Então, esse dom que eu estou And so querendo this te colocar gift, no seu coração, This querido, gift, this idea of gift that I want to place in your a heart igreja precisa voltar is para o that the seu lugar. church needs to Antes que return Jesus to its volte. origins E before olha, God eu acho que está returns. muito mais próximo do que a gente está imaginando, And people, planejando. I think that this is much closer than many Eu tenho think out falado there. com vocês. I have shared it with you many times. Todo o ensino judaico, todo o rabino diz: Every rabbi says setembro é quando o Messias that's- virá. September is when the Messiah will Imagina return. o Messias vir para os judeus Imagine the e Messiah nós comes cristãos to não the nos Jewish people, apercebemos disso. but us Christians do not Existe notice this. muita palavra There profética se are cumprindo. many. Se você for prophetic analisar words fulfilling todos os itself. sinais, If you go and Eles you já se take a look at all cumpriram. the signals or signs out there, está muito they've mais already been próximo fulfilled. do que é a His igreja return de Paulo, de Pedro e It's João. much closer than it was in the times of E o Paul. apóstolo Paulo tem relação nisso e fala: And Paul não says, permita que esse dia Do vos not allow pegue these days to dormindo. catch you by surprise. Pergunta com o pai: Pai, Ask the o que eu Father. tenho que fazer? Tell him. Ask him what Vamos do botar I o have nosso to relógio do. espiritual para despertar? Let's put Amém? our spiritual alarm clocks to go off. Eu não estou falando aqui de crescimento individual. I'm not talking tenho about visto here about crescimento na vida individual, de the muitos growth de of vocês. individuals. I've seen Deus this está fazendo many. coisas lindas. I've seen this in Realmente many Deus of your está lives, fazendo. in many of your lives here, where you're growing Eu sei que individually. Deus está And I fazendo. know that God is working in your Mas, lives. Estou falando de amadurecimento espiritual But e I'm not talking individual. about the Estou falando maturing of an de individual produzir life, an frutos na individual nossa vida, spiritual querido. life. But no, I'm talking about the estou development falando of de the fruits of the crescimento gifts that God has corporativo. given you. Eu estou falando que eu não acredito de forma alguma I don't que a believe gente in tem any que fazer way, uma shape or uma form programação that we have to especial para make a encher esse special lugar. program or special Nós temos que service sim for to ter fill uma this vida place. especial. But no, we need to para have encher a esse lugar. dedicated life, a A gente tem special que ter uma life to fill conduta this place. especial. We need to have para special encher esse behavior lugar. to be able to fill this place. Esse é o nosso chamado.
This is our calling. Amém? Amen. O apóstolo Paulo ele deixa bem claro, até que Apostle Paul todos makes it very nós clearly possamos alcançar so that we unidade may de fé. all be able to Todos reach unity in nós faith, devemos so that ser we may- maduros. so that we may all be Todos able to nós grow and não mature, sermos mais bebê. so that all Todos of us nós may not be crescermos youth or para babies Ele. yet, so that we all may be able to grow. Deus não quer um só, não. God just doesn't want one. Deus quer o seu corpo, a He sua wants his igreja. body, his church, fortalecida. strengthened. Então, é suposto, lógico, haver crescimento individual? And so, of Sim. course, is there, Mas in this O process, avanço is the individuals pessoal going to em grow as si well? Yes, of course. não reflete o But chamado the de Deus, gifts querido. are meant to grow the body of Deus nos Christ. chamou como igreja. E se essa igreja quer And avançar, if this church wants nós to precisamos advance, nos unir we need to na become unidade united. da fé. We need to become united in O faith. que Deus está plantando nesse lugar? O que What Ele has está God falando? planted in O que this as place? nossas What is He músicas speaking? falam? What O have que our songs é, been saying? vamos dizer assim, a nossa agenda? What is our agenda? What is the Eu agenda vou that's viver being a set minha here? agenda, Am I going to live my own as minhas agenda? reuniões prediletas, o My meu own movimento, meetings? ou vou viver a igreja? Or am I going to live? Você pode estar according to fazendo the até churches? coisas boas, querido. You can even be Deus vai doing se many good tratar com things. toda certeza. Mas como que isso está And gerando God will be grateful. crescimento corporativo do corpo de Cristo? How much are we contributing to the growth of the body of Christ? Nosso inimigo não quer que a gente cresça. Our enemy does not Eu want us to sonho com grow. algumas coisas? Lógico que eu sonho. Do I dream with some of my Amém? own things? Yes, of course. Quando eu olho, às vezes, muitas igrejas, o culto se tornou um show onde I look at many as pessoas churches são where espectadores. the meeting itself has turned into a show Aqui nós trabalhamos where the em unidade. people are just an audience, they're just spectators. Cada um dos líderes que tem aqui, eu não vivo And pegando no here, pé when I deles. look over the church, each Eles leader here, crescem. Cada um they sabe o que grow, deve and fazer. each one knows Eu what they tenho have to do. certeza que você sabe I'm certain qual é o teu that chamado e you o que know você what deveria is estar your fazendo. calling and what you should be doing. Cada um de nós. Each one of us here. Não precisa o pastor, a pastora, não It precisa a doesn't need a liderança, não pastor, precisa. it doesn't need the Pessoas chegam e leadership falam, telling you what olha, to você do. precisa fazer isso. Amém? Amen. Hoje, as igrejas elas têm sido absorvidas, querido, por um The egocentrismo churches have narcisista absorbed que an tem ego, paralisado as coisas. a very self-centered way As of igrejas looking at elas themselves. querem, e antes de eu preparar essa palavra, And eu before I ainda não prepare tinha this visto o word, vídeo da I menininha, hadn't não, seen tá? yet the video of the little As pessoas girl. querem que as igrejas atendam a eles, Many seus think that the caprichos, church seus is to just fulfill desejos, their own wants, their own needs, their own desires. que eu não seja tão comprometido, que eu não seja tão exigido, So that que eu não seja not that much may cobrado. be called from me, that much may be required from me. Eu creio que Deus não quer membros passivos. I believe that God does Não not want comprometidos com a igreja. passive members, people that Deus quer are membros not ativos, committed to their churches. He wants cheios members do who are Espírito active, Santo. who are filled Amém. with the Holy Spirit. Eu Amen? creio que esse é o chamado da I believe igreja. that this is the calling of the church. É isso que vai fazer com que a gente This is what's avance going nos to próximos allow anos. us to move Uma forward in igreja the next years. unificada. A church that Amém? is unified. Isso não Amen? significa que todos nós It vamos doesn't fazer a mean that mesma all of coisa, us que will do somos the iguais, same não. things, that we're all alike. É No. cada um dentro do seu Each chamado. one in their own calling, Cada um dentro da sua contributing to this. posição. Each Nós one in fazemos their as own coisas positions. acontecer naquilo que é a tua Allowing things to capacidade. happen in your own A gente ability. consegue desenvolver tanta coisa no mundo. We can do so many things in the world. Imagina o que a gente não pode fazer. Just imagine what we can do Né? in here. Hoje pela manhã, quando eu cheguei aqui, estava This meio morning when sujo I came, aqui. it was a little dirty, so Eu usei o talento que eu tenho tido lá I used the com a talent minha that boss. I've gained with my Catei boss rapidinho here. ali o vector. I grabbed the vacuum, I went Há through it a little determinadas quickly. coisas There que are por causa certain daquilo que a things gente trabalha that no mundo because secular, of what we do in a the- gente se in torna the secular sensível world, na casa in de the real Deus. world there. E isso nós fomos chamados para fazer aqui dentro também. Quantas vezes a gente vê Carry- alguma coisa que não it está carries funcionando into the house of God here. dentro da nossa capacidade, é que nós que fomos chamados para resolver. Many times when Eu I não vou say that we pedir can do it in ninguém our own para abilities pegar because we e were passar um called. vector no chão, se eu I'm sei not gonna- fazer. I'm not going to ask someone else to Eu não use vou the pedir vacuum ninguém here para when chegar I ali know how embaixo, to do catar it. os galões de água e colocar aqui. I'm not O going to único ask lugar que anyone. recebe água aqui é a nossa igreja. I'm not going to ask anyone here to go downstairs and grab the gallons of Agora é water. muito when I can do engraçado, it né? Quando eu myself. chego com os 2 galões aqui em cima, aí alguém vem correndo. Mas deixa eu ajudar agora não, agora eu já estou aqui em cima. Many times O when pior I get trajeto up já here foi with 2 feito, foi a gallons of escada. water, I get up here and then someone's like, "Oh, Pastor, let me help you." Well, no, As the irmãs não hardest work has precisam already fazer been done. isso, tá bom? No, the Tá, não sisters precisa. do not need to do Não this. precisa. All right, Tá they do bom? not need to carry the gallons up. Tá, Roberto? All right, Berta. Oi? Não, nessa parte não, o pastor protege as irmãs. No, no, Amém? no, the pastor protects the sisters. Amados, terminando. Beloved, wrapping up Como que a here. igreja se parece? How Quando does os the que church estão no look Espírito faz o trabalho
How does the designado church pelo look when Espírito. those who are in the Spirit A igreja do their como part? Cristo, cheio da graça, The church looks as if cheio da Christ, verdade, full of grace, full of cheio truth, dos frutos, full cheio of de the amor, fruits, full of cheio love, de alegria, full paz, of joy, paciência, bondade, peace, fidelidade, joy, gentileza, autocontrole. self-control, gentleness. Realmente o Espírito controla a nossa vida. The Holy Spirit controls our life at that point. Amém? Amen? Como que a igreja se parece quando os que How estão does the cheios do church looks? Espírito, To those who, Faz o when they're trabalho full designado of pelo the Holy Espírito Spirit, Santo. they do their part. quando Cristo foi tomado aos céus? Nós não vamos ser mais bebês, We won't no jogados longer de be um just lado para o babies, outro, por being ondas de vento, thrown back and forth by the explodindo waves, aqui ou por ali, buscando motivações, seeking buscando shows. motives, shows. Não é porque você me contou It's algumas not coisas just que eu estou falando because isso, não. you've Mas é shared some verdade. things with me, but it's true. Às vezes parece que a gente não tem comida em Many casa. times it appears as if E a we gente tem don't que have buscar food at comida na home, casa and we dos have to look for food at other homes. E eu sei que Deus está falando. And I know that God is sharing Eu with sei you. que Deus tem alimentado I as know nossas that God vidas. has fed your lives. Concluindo, querido. Homens e mulheres de Conclusion. Deus, diáconos, Men and women, pastores, deacons, pastors, você recebeu um grande trabalho. you've de Deus. given. You've been given Líderes, você a tem great piece dom of de work from Deus God. Leaders, para que a igreja you've been seja given the viva, gifts of God so that the church may be para que a living, igreja realize grandes so coisas. that church may realize great things. Você tem duas para que a igreja cresça e amadureça. You have gifts so that the church may grow and Para que a gente mature, entre nesse lugar com so that we may come satisfação. into this place with satisfaction, Para que a gente entre com so that expectativa. we may come into this place with an Hoje expectation Deus vai me usar. that today God will use me. Hoje vai acontecer. Today, such and such will Senhor, happen. quando é que vai acontecer? Lord, when A will gente it canta é happen? hoje, We sing many times, mas só it's que a gente today. vive como se fosse amanhã. But we live many times as if A gente it's cantou just tanta coisa tomorrow. linda hoje. We sang so many tanta coisa beautiful tão songs forte. here. Things that spoke so strongly to us. A gente cantou crendo, Did we a sing gente it cantou porque a música believing é in it? bonita. Or did we sing it simply because it Deus sounds quer nice? mudar a tua vida, querido. God wants to change your life, beloved. Se você tem dificuldade, If you have any Fala com a challenges, gente. come, share them with a us. gente não sabe tudo não. We don't know A gente everything, sabe algumas coisas. but we know some things. E quem sabe a gente pode te ajudar. And who knows, maybe we can Você help you. ultrapassar We can help essa you pedra de move tropeço forward so that que you te can amarra, que te remove the impede stumbling stone that's in os your way. próximos dias que Deus tem para você. Uma das coisas que eu já tenho falado ao coração de vocês, Some things that I've already quem spoken fala a to your heart verdade to tem you. que ser aplaudido. It's that the one who fala a speaks the verdade tem truth que has ser to be eleito. applauded. The one who Quem speaks fala the truth has a to be verdade elected. tem que ser posto como But the one who exemplo e speaks como the destaque. truth has to be shown as an example. Não tem que ser disciplinado, They don't have to não be tem que ser disciplined. rechaçado, não. No, Tem que ser exaltado. they have to be exalted. Vamos andar na verdade de Let's Deus, walk in the truth of sabendo God, que Ele tem dons para knowing that He gente, has gifts for sabendo us, que Ele tem um chamado knowing lindo that para He has gente, a beautiful calling for que a nossa us, vida vai fazer diferença and na that our vida de alguém. lives querido. will make a difference in someone else's. You know? É como o Guto ministrou no último It's domingo. as good to minister Existe a last vida week. natural, There's the natural mas life, existe essa vida but sobrenatural. there's this supernatural life É onde que o Espírito Santo that where the soma Holy na tua Spirit vida para você fazer joins your lives coisas so that you may be grandes able to do great things, e impossíveis. great and impossible Coisas que things in the jamais eyes of subiu ao many. nosso coração. Things that perhaps É o we've que Deus never tem even dreamed of. preparado. God has prepared for you. Será que você só veio a essa nação para Have you only come to this nation ter dor de dente e trabalhar? to have toothaches and work? Será que só veio nessa nação para carregar caixinha? Did you only come into this nation here to Deus me just livre. deliver Tá boxes? amarrado. No, God forbid. Deus não te trouxe aqui, querido. Fez God esse did not esforço bring you todo. here, made all this great Você effort. acha que você conseguiu o teu visto lá porque você é Do you bonitinho? think perhaps you got your visa because you're Não se cute? engana não, querido. Do not fool yourself. Deus, Ele te trouxe aqui God brought you here para que você possa fazer so diferença. that you may make a difference. Amen? No nome de In Jesus. the name of Jesus, Vamos ficar de pé. let's stand to our feet.